Inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural, sejam bem-vindos. Veja agora as histórias sobre fantasmas, mulheres, rainhas, amantes, cangaceiros e caboclos que assombram teatros, mercados, casas e penitenciária nos estados brasileiros. Conheça os 20 lugares conhecidos como assombrados pelo Brasil. Fantasma de Nutial Maia, Rio Branco. Localização: Rua da Cunha Matos, 2º Distrito, Rio Branco. História: Rio Branco foi fundado em 1882 pelo cearense Nutial Maia. Na Rua da Cunha Matos existe uma árvore chamada Gameleira, onde ele acampava logo que chegou à região até então inóspita. Pessoas já viram o vulto de um homem, que poderia ser o espírito de Nutial Maia, sentado abaixo da copa da árvore ou caminhando nas proximidades. A gameleira tem 20 metros de altura e 2,5 metros de diâmetro. Ela é tão respeitada que foi tombada como monumento histórico em 1981. Assombração de zumbis dos Palmares, Viçosa. Localização: Viçosa, 86 quilômetros da capital Maceió. História: em Viçosa, na Serra Dois Irmãos, viveu o Zumbi dos Palmares, líder dos negros, que não admitiu nenhum tipo de submissão à coroa portuguesa. Fundou um quilombo de negros fugidos e foi morto no dia 20 de novembro de 1695, na Cachoeira Serra Dois Irmãos. Existe uma reserva dos munícipes que não se aproximam do local, pois dizem ser possível ouvir o som dos tiros desse dia sangrento. Fantasma da Mulher Afogada em Macapá. Localização: ao lado do Trapiche Eliezer Levi. História: na década de 1940, um navio naufragou e, para marcar o local, construíram o atual bloco de concreto chamado Pedra do Guindaste, que tem sobre ela a imagem de São José, padroeiro de Macapá. Uma lenda revela que, se retirarem a pedra, as águas irão subir e Macapá será encoberta. Dizem que nesse local existe um fantasma de uma mulher que teria morrido afogada. Ela aparece submergindo das águas durante a noite, pedindo socorro para depois desaparecer. Poltergeist no Teatro Amazonas, Manaus. Localização: Praça São Sebastião Sem Número, centro de Manaus. História: o Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896. Já ouviram vozes, risadas, vultos nos camarins e camarotes. Alguns fatos inexplicáveis, como objetos que apareceram em lugares diferentes sem que ninguém os tocasse. Além do frio que surgia do nada, fizeram com que alguns funcionários abandonassem o local durante a sua reforma. Mercado Modelo Assombrado, Salvador. Localização: Praça Visconde de Cairu Sem Número. História: quem trabalha no Mercado Modelo não tem dúvidas que existe algo sobrenatural. Gritos de dor e pedidos de socorro são ouvidos nas proximidades do subsolo, onde existem os túneis que foram construídos para armazenar bebidas. A crença popular garante que os negros recém-chegados da África eram jogados nesse calabouço. À noite costuma-se ouvir também nas imediações do mercado o som das correntes e barulhos de açoite. Penitenciária Mal Assombrada, Juazeiro do Norte. Localização: Sítio Touro Sem Número, Zona Rural, Juazeiro do Norte. História: a Penitenciária Industrial Regional de Cariri tem fama de ser assombrada. Uma imagem fantasmagórica foi capturada na central de monitoramento dos presos.
Também já ouviram o lamento de mulheres que foram mortas pelos assassinos que estão presos. Como a energia é muito densa, fenômenos de poltergeist foram relatados, como abrir e fechar de portas e janelas, som de passos, choro de lamentação, entre outros. Fantasmas em Brasília, Distrito Federal. Localização QI 29, Lago Sul. História: Brasília foi construída por pessoas simples conhecidas como candangos, que trabalharam nas principais construções da capital do Brasil. Por isso, comenta-se que existem fantasmas dos calangos em toda a cidade. Na Ermida Dom Bosco, 1815-1888, disse ter visto o vulto de um padre usando uma batina preta que poderia ser o próprio sacerdote Dom Bosco, que profetizou existir nos paralelos 15 e 20 do hemisfério sul, um lugar abençoado com riquezas materiais e espirituais. Fantasma do Frei Vila Velha. Localização: Prainha de Vila Velha, ao lado da ladeira das Sete Voltas. História: acredita-se que ocorreram aparições de um frei chamado Pedro Palácios, 1500-1570, que fundou e viveu neste convento por muitos anos. Fez voto de pobreza e ajudou as pessoas que o procuravam. Existe uma pedra tombada no sopé da montanha que tem sobre ela a imagem de Nossa Senhora da Penha. Neste local, o vulto de um homem, por vezes, é avistado. Carruagem Fantasma, São Luís. Localização: Conjunto da Praia Grande, Patrimônio Cultural. História: em São Luís vivia uma mulher poderosa chamada Ana Jansen, 1793-1869. Teve uma infância e uma adolescência miserável, mas mesmo assim casou-se com um dos homens mais ricos da cidade. Depois da morte do marido, ficou conhecida como a Rainha do Maranhão. Dizem que ela comeu os escravos, deixando-os morrer à míngua, dentro de um poço. Após a sua morte, pessoas a teriam avistado vestida de negro, dentro de uma carruagem conduzida por dois escravos, nas proximidades da Praia Grande. Vozes de Ana Maria Couto, Cuiabá. Localização: próximo do Ginásio de Esportes de Cuiabá. História: Ana Maria do Couto era uma mulher moderna da década de 1940. Mereceu destaque nas áreas da política, finanças, comunicação, direito e esporte, no qual se empenhou de corpo e alma. Em 1970, adoeceu e a sua vida se transformou em um intenso sofrimento devido ao câncer. Deixou a vida pública e se recolheu em sua casa até morrer em 1971. Disse que logo em seguida à sua morte, era possível ouvir os gritos de dor ao caminhar nas calçadas em frente à sua casa, provocados pela doença que a vitimou. Barco Fantasma, Pantanal. Localização: Baía de Chacororé, Pantanal Matogrossense. História: no final do século XIX, um barco afundou na Baía de Chacororé. Dizem que nas noites de lua cheia, ele surge do fundo das águas para navegar por alguns segundos e depois desaparece. Crê-se ser possível ouvir o barulho da embarcação, os risos e as vozes da tripulação. Poltergeist Fazenda de Carandaí. Localização: rodovia BR-040, a 137 quilômetros de distância de Belo Horizonte. História: disse que a fazenda de Carandaí é assombrada e que é possível ouvir os estalos e chicotes, gritos e até o som da moenda produzindo a cana. Surgiu um boato que nas proximidades da fazenda tinha um cemitério de escravos que, antes de serem mortos, foram cruelmente castigados por seu feitor. Cidade Fantasma Fordlândia. Localização entre os municípios de Itaiutaba e Aveiro, 200 quilômetros ao sul de Santarém, às margens do rio Tapajós. História: nos anos de 1920, uma gleba de terra foi comprada pelo presidente da Ford, Henry Ford,
1863-1947, na intenção de plantar seringueiras para a produção de borracha. Infelizmente, o projeto foi fadado ao insucesso depois do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. A região tem uma aura de amedronta aos visitantes que percorrem o local, como o avistamento de vultos que desaparecem em seguida. Seriam aqueles que perderam tudo na esperança de uma nova vida? Poltergeist no Santa Rosa, João Pessoa. Localização: Praça Pedro Américo. História: o Teatro Santa Rosa em João Pessoa é o mais importante da Paraíba, inaugurado em 1889. Antes da sua construção, o lugar era marginalizado e existem boatos de que pessoas foram assassinadas e enterradas na praça. Relatos de fenômenos de poltergeist, ou seja, portas e janelas que se abrem além de vultos que aparecem e somem de repente, amedrontam pessoas mais sensíveis que andam pelo local, especialmente à noite. Casa Assombrada da Marquesa de Santos, Rio de Janeiro. Localização: Museu do Primeiro Reinado, bairro de São Cristóvão, Avenida Pedro II, número 293, Quinta da Boa Vista. História: se as paredes falassem, não faltariam histórias para relatar casos que ocorreram nesse casarão que abrigou Domitila de Castro, 1797-1867, ou a Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I, 1798-1834. Quem o visitou tem uma sensação estranha de que ela estaria observando os visitantes. O Fantasma de Lampião, Mossoró. Localização: Avenida Rio Branco, sem número, Centro. História: o Museu da Resistência foi criado para marcar o local onde os moradores da cidade resistiram bravamente contra a invasão do bando de Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, 1898-1938. Em 1927, disse que o cangaceiro nunca aceitou essa derrota e de tempos em tempos tanto o fantasma dele como de seu bando são avistados se lamentando pelas redondezas. O Fantasma de Bento Gonçalves, Triunfo. Localização: Rua Luiz Barreto, número 170. História: a casa onde nasceu Bento Gonçalves, 1788-1842, se tornou um museu onde se encontra todo tipo de artefato presente da Guerra dos Farrapos, 1835-1845. Estão expostos garruchas, revólveres, uniformes, entre outros. A aura de Bento Gonçalves existe na casa, e os turistas afirmam ter avistado fantasmas dos combatentes andando pelos corredores. Pajé Assombrado, Serra do Tepequém. Localização: Serra do Tepequém. História: Roraima é um estado que possui uma grande área destinada aos indígenas no Brasil. Diz-se que o fantasma de um pajé, Yanomami, enlouqueceu e foi afastado de sua tribo pouco antes de morrer. Depois disso, passou a perturbar os visitantes da cachoeira, sussurrando palavras incompreensíveis em seus ouvidos. Leprosário Fantasmagórico, Porto de São Francisco. Localização: entrada do Porto de São Francisco, Balneário de Capri. História: construído durante o reinado de Dom Pedro II, 1825-1891. Esse leprosário abrigou ancianinos provindos de vários estados do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. Os internos viviam de modo lastimável e não recebiam visitas. Alguns doentes amaldiçoaram a população, dizendo que depois de mortos os assustariam, e atualmente é um dos pontos turísticos de Santa Catarina. Fantasmas do Café, Santos. Localização: Rua 15 de Março, em Santos. História: construído em 1922, a Bolsa do Comércio do Café movimentou milhões nestes tempos.
Em seu salão central, diz ser possível ouvir vozes que seriam dos operadores de pregão, nos tempos em que o Brasil detinha 60% da economia mundial devido ao comércio de café. Nas proximidades foram avistados vultos que supostamente seriam dos barões do café. O prédio é tombado como patrimônio cultural e abriga exposições permanentes. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal Acervo Sobrenatural. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, familiares, com quem você conhecer, que você vai estar ajudando pra caramba o nosso canal. Quer mais externas? Olha só, pessoal, tô deixando aqui embaixo o link do Apoia-se, tá? É muito importante a sua ajuda no Apoia-se. Com apenas R$1 você ajuda no crescimento do nosso canal, tá bom? E ajuda também para que a gente possa fazer mais externas para vocês, tá bom? É isso daí, pessoal. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Acervo Sobrenatural. Em breve, muito mais para você. Espero que tenha gostado e até a próxima.